Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa Ellen, eu sou nutricionista materno-infantil. Eu vim aqui para falar para vocês sobre alimentação saudável. Você sabe o que é alimentação saudável? Veja bem, vamos começar dizendo o que é alimentos não saudáveis. Será que você pode me dizer? São os docinhos, bolos cheios de confeito, sorvete, produtos açucarados e principalmente aqueles alimentos que entram no pacotinho. Esses são os produtos que a gente tem que evitar. Mas o que seria uma alimentação saudável? Bom, uma alimentação saudável é aquele alimento rico em verduras, legumes, aquele pratão colorido mesmo. E aí, vamos aderir? Você conhece os 4 tipos de alimentos pelo Guia Alimentar? Vamos lá! Os alimentos minimamente processados, processados, ultraprocessados e os in natura. Você sabe me dizer quais são? Os alimentos in natura é da forma que ele vem da natureza, da forma como a gente colhe lá na natureza. Seria uma cenoura, uma maçã, produtos que não precisam ser processados. E já os alimentos processados são aqueles que precisam passar por algum processo. Por exemplo, o queijo, que vem o leitinho lá da vaca, ele precisa passar por um processo para virar o queijo. E os alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente compra no mercado, que vem dentro da embalagem, tem muitos tipos de ingredientes lá dentro para virar aquele produto e durar mais tempo. E os alimentos que são processados são aqueles que a gente considera que tem até 5 ingredientes. Por exemplo, um bolo lá que a mamãe e a vovó faz, tem apenas 5 ingredientes: farinha de trigo, ovo, leite, às vezes óleo e fermento. Então ele tem menos que 5 ingredientes. Quais são os alimentos que a gente considera saudáveis, que a gente pode implementar na nossa alimentação? São os alimentos in natura, aqueles que eu disse para vocês que vêm da natureza, e os alimentos minimamente processados. Esses são os alimentos que a gente pode comer à vontade, sem problemas. Vamos aderir a uma alimentação saudável? Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa Ellen, eu sou nutricionista materno-infantil, mais conhecida como Tia Nutri. Hoje eu vim falar sobre lancheira saudável. Você sabe o que a gente pode estar levando na lancheira? Vamos lá! Quais são os alimentos que a gente não deve levar na nossa lancheira? Refrigerantes, que são ricos em açúcares, biscoitinhos de pacote, né? E principalmente aqueles salgadinhos em pacote também. A gente pode consumir sim, mas não pode consumir todos os dias. Então é um alimento que a gente não deve levar na nossa lancheira todos os dias para a escola. Combinado? E o que eu posso levar então, Tia Nutri? Então, vamos poder levar frutas, né? Maçã, melão, melancia, tudo picadinho, bonitinho. Pode levar também sucos naturais. Vamos evitar o suco de caixinha, que tem muito açúcar, viu? E também a gente pode levar bolo que a mamãe prepara ou a vovó prepara, que são alimentos minimamente processados. Vamos lá fazer uma lancheira saudável? Olá, eu sou a Tia Nutri e hoje nós vamos falar sobre pirâmide dos alimentos. Você conhece a pirâmide dos alimentos? A pirâmide tem o formato de um triângulo, como vocês podem perceber. Lá em cima tem um pedaço pequenininho e lá embaixo tem um pedaço grandão. O que isso quer dizer? Quer dizer que os alimentos que estão na parte grandona são os que a gente pode consumir mais vezes ao dia. E os alimentos que estão na parte pequenininha são os alimentos que a gente pode consumir em menor quantidade. Por exemplo, aqui eu tenho os cereais. O que seriam os cereais? São os pães, arroz, mandioca, trigo, pão. E aí a gente pode consumir até 5 vezes no dia. É recomendado 5 porções. Mais em cima um pouquinho eu tenho as hortaliças e as frutas. As hortaliças a gente recomenda o consumo de até 3 a 4 vezes no dia. E aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho o chuchu, a cenoura, a berinjela, a beterraba, a abobrinha. E as frutas do outro lado a gente também pode consumir de 3 a 4 vezes ao dia. Eu tenho aqui o mamão, a maçã, a uva, a melancia, a laranja e outras várias frutas. Subindo mais um pouquinho vai se estreitando, então vai reduzindo a quantidade. Tem os laticínios, que são os queijos, leite e iogurtes. Eles a gente recomenda o consumo de 2 a 3 porções por dia. Do ladinho eu tenho carne e ovos. Eu tenho peixe, o frango, carne vermelha, ovos
E isso também pode ser consumido de 2 a 3 vezes ao dia. E do outro lado eu tenho as leguminosas. O que seriam as leguminosas? Tem o feijão, a soja e a lentilha. E a gente recomenda o consumo de 1 a 2 porções ao dia. E lá em cima, onde é bem pequenininho, eu tenho as gorduras e os açúcares. Esse a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção e cuidado. Eu tenho aqui picolé, pirulito, óleos, gorduras, tenho bolinho confeitado. Esses são os alimentos ricos em açúcar e que a gente precisa consumir em menor quantidade, sendo recomendado apenas 1 porção ao dia, mas lembrando que a gente deve evitá-los. Essa é a pirâmide dos alimentos. Essa daqui é a pirâmide dos alimentos. Ela tem um formato de triângulo e lá em cima, na parte menorzinha, são os alimentos que a gente deve evitar e consumir em pouca quantidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles? Aqui eu tenho um material que fala só sobre as gorduras e os açúcares. O que seriam gorduras e açúcares? Aqui eu tenho um desenho de um picolé, pirulito, bolinho. Do outro lado eu tenho manteiga, óleo, margarina. Por que eu tenho que consumir esses alimentos em pouca quantidade, tia Nutri? Então, os açúcares e as gorduras, quando consumidas em excesso, elas podem causar diabetes, hipertensão, obesidade e várias doenças que podem te fazer mal. Então, precisamos consumir eles com cuidado, tá bom? Pode consumir, mas não pode consumir em excesso. Tá joia? Oi, eu sou a tia Nutri e hoje eu vou falar sobre um alimento muito importante, a cenoura. Você já comeu cenoura? Aquele alimento laranjado que geralmente a gente vê os coelhinhos comendo? Isso mesmo, coelhinho. Você sabia que não existe coelho usando óculos? Você sabe por quê? A cenoura é um alimento rico em vitamina A e essa vitamina ela é essencial para o cuidado dos nossos olhinhos. Isso mesmo, a deficiência da vitamina A, ou seja, se a gente não consumir a vitamina A, pode causar uma doença chamada xeroftalmia. É uma doença que causa uma coceira nos olhos e aí também pode causar uma irritação e até mesmo cegueira. Sabia disso? Então a gente tem que consumir cenoura. A cenoura é um alimento rico em fibras. Isso ajuda a gente na nossa digestão, ou seja, vai no banheiro sem dificuldade. Tá bom? A cenoura também é um alimento que previne o envelhecimento, porque é um alimento rico em antioxidantes. Tá bom? A cenoura pode ser consumida de diversas formas. Pode ser consumida crua, na salada, por exemplo. Ela pode ser consumida também em forma de purês. Ela pode ser consumida cozida, no arroz, na carne e em várias preparações. E você, o que acha de comer cenoura? Vamos lá? Você sabia que uma alimentação saudável e adequada, ela pode contribuir no nosso rendimento escolar? Isso mesmo, mas tia Nutri, o que é rendimento escolar? Sabe aquele aluno que não come bem, quer dormir na aula, não tira notas boas? Pode ser que ele não esteja se alimentando muito bem. Você sabia que as crianças que consomem grande quantidade de frutas, hortaliças e verduras, elas têm o melhor rendimento na escola? Isso mesmo, elas tiram notas altas, elas têm mais energia para brincar, para praticar atividade física. Então é muito importante que nós tenhamos uma alimentação saudável e adequada. Oi, eu sou a tia Nutri. Você sabia que quando consumimos alimentos ricos em açúcares, a gente tem que escovar os nossos dentinhos? Lá nos nossos dentinhos existe uma bactériazinha chamada cárie e elas amam açúcar. Então, quando a gente consome açúcar, a gente tem que sempre escovar o dentinho. E lembrar que o açúcar é um alimento que a gente tem que sempre evitar, consumir pouquíssimas vezes.